dois, três. Gravando, registrando, datando. E a data? A data. Localizando. Sim, eu estou em Salvador. É verdade. Eu estou em Salvador. E onde é que fica Salvador? Ah, Salvador fica num lugar chamado Bahia. E onde fica a Bahia? A Bahia talvez rimasse com a data do dia. E assim amanhecia, entardecia, anoitecia e eu continuava na Bahia. Ah, e a data do dia? Quem se importaria? Quem se importaria com a data do dia? Ah, as profecias. Ah, sim, as profecias se importariam com a data de cada dia. E quem reconheceria? Quem reconheceria as profecias que se dariam conforme a data do dia a dia? Ah, quem lia? E quem lia entendia as profecias que se manifestariam conforme a data do dia a dia e que muitas vezes não se entendia e que hoje, infelizmente, via. Santo dia. Ah, e o dia? Ah, hoje, 29. É 29 de dezembro de 2021. E qual é a importância do dia? Não é mais um dia, não é bem apenas um dia para muitos que teriam que cumprir a escrita do dia e de uma forma muito específica se despediria. E nunca mais voltaria. Talvez ninguém lembraria ou lembrasse. Ah, esquecemos. Ah, não. Localizamos. Ah, especificamos. É verdade. Assim, um dia, o quê? Deus menino esteve me chamando. E eu estive de fato me retirando. Por longos e longos e longos dias nós estivemos conversando sobre tudo o que aqui estavam realizando. E ali eu apenas estava acompanhando. E Deus menino sempre me orientando. Ele sempre esteve me falando. Seguimos caminhando. E muitas vezes adiantamos, mas sempre datamos. Datamos. Papel carbono muitas vezes nós usamos. Ai, como usamos! Logo que iniciamos. Logo que iniciamos, nós datamos, é verdade. Nós nunca estivemos ocultando, nem dificultando, também não estivemos facilitando. Apenas estivemos enviando os fatos conforme os fatos foram se dando. E nós sempre observando. Por isso, tudo que aqui estivemos falando. Como é que eu posso falar? Tem que ter um clique. Clique. Não foi novidade. Não foi nenhuma novidade. Era apenas uma questão da gente aceitar, destrinchar. Mas nem todos
consegue de fato destrinchar uma galinha no lugar. Muito menos desossar, a pele tirar, peito e coxa separar, até o pescoço saber preservar, sem contar a cabeça. A cabeça é muito difícil da gente tratar, o cérebro preservar e toda a massa cinzenta ali ficar. Como é difícil, de fato, a gente vacilar. Eu não posso dizer que eu sei separar uma galinha, quer dizer, talvez, quer dizer, eu teria que chamar alguém de uma forma particular e falar, eu quero de fato desossar, destrinchar, tirar a pele, deixar apenas a carne. Quem sabe temperar, salgar, rechear. Tudo isso é preciso de fato salientar. Sim, nem todo mundo é capaz de lidar com fogo no lugar. É preciso treinar. É preciso fazer carreira militar. Sim, é preciso de fato passar pelas fases. É preciso de fato ter QI de cunho particular. Você precisa, de fato, se disponibilizar para estar em qualquer lugar, independente do que vão lhe falar, lhe cobrar, mas você de fato é bombeiro militar, o fogo está lá. Talvez eu não tivesse pensado, me adiantado tanto, sim, imaginado que o trabalho me deixaria cansado, exausto, esgotado, mas nunca aposentado. Não, um militar não pode se dar o luxo de ficar aposentado. O fogo, quer dizer, é fogo para todo lado. Sempre é necessário o militar ser consultado. É necessário colocar o fardo pesado para ser tratado. Destrinchado, desossado, despelado. Imagine se eu fosse falar depenado ou despenado. E o que seria despenar? Talvez fosse a mesma coisa do que despelar, destrinchar, desossar. Mas como conceituar compaixão no lugar? Bombeiro a trabalhar, correndo aqui e acolá. Mas o fogo ninguém consegue enxergar. As águas estiveram a se adiantar. É correnteza em todo lugar. E nem isso consegue, de fato, amenizar o sofrimento de quem não consegue respirar. A questão é se a gente se acostumar. Sim, se a gente se acostumar com a falta de ar, o médico a gente não vai procurar. E quando a gente for, de fato, no solo pisar, e as pernas vão fraquejar. A gente não vai conseguir caminhar? Não, não. E como se localizar? Sim, sentir aquele solo e saber de fato falar. Eu estou em Salvador, Bahia, Brasil. E a data? A data. De repente, eu não consigo, de fato, sequer me lembrar. Parece que o pensamento estará a espaçar
pousado. Ah, de repente eu me sinto lesado, talvez despreparado, talvez desossado, depenado, depelado. Eu não consigo sequer me comunicar em um passo dar. Santo, e como explicar? Eu tenho certeza que eu estava com a saúde, quer dizer, eu estava bem. Até ontem eu estive a caminhar. Se bem que eu posso até falar que eu estava a rastejar. Ele era um cansaço, mas problema para todo lado. Ah, mas era feriado. E hoje? Hoje eu amanheço. Hoje eu amanheço arrasado, desossado, desfigurado, destreinado, desavisado. Mas o corpo teria que mandar algum recado. Eu acho que chegou atrasado. Ah, o cérebro, o maquinário. Eu acho que o maquinário foi ressecado. E por que eu não fui avisado? Eu teria que ficar cansado. Um médico poderia ter me ajudado. Ah, não. É preciso apenas. Ah, o médico. Ele não seria encontrado. Não, o acesso seria barrado. Ah, eu não poderia chegar e me queixar. O que eu iria falar, doutor? Não, eu não estou com falta de ar. Quer dizer, não sei bem o que falar. Eu acho que eu não consigo, de fato, me comunicar. Eu estou sentindo que eu não consigo mais. Será que é a idade? Mas que idade? Eu tenho idade para trabalhar muito mais do que eu estou a desejar. Mas eu devo confessar, pareço um velho no lugar. E hoje, como especificar hoje? Hoje, eu não consigo me lembrar. O que eu sei é que eu quero caminhar. As pernas estão a fraquejar. Eu desejei argumentar. Eu desejei com meu filho falar. O problema é que eu comecei a observar que meu filho também está com essa mesma dificuldade. Eu não sei não, mas eu olho para ele, é a mesma coisa de me enxergar. Ontem eu me via assim nesse lugar. Achava que era conta demais para pagar. Mas meu filho ainda está em idade escolar. E quando eu desejei chamar, no quarto ele entrou com o chinelo a rastejar, feito velho no lugar. Me disse que precisava deitar, que o corpo dele estava. Ele não conseguia, de fato, nem sequer espreguiçar. Parecia que estava com uma certa rigidez no lugar. Eu disse para ele, antes disso, você precisa me ajudar a colocar minhas pernas no lugar, quem sabe puxar? Mas ele olhou para mim e disse: Mamãe, eu vou chamar. Eu não consigo. Papai, será que eu estou a gripar? Mas qual é a gripe que o menino poderia estar? Há pouco o menino subia para lá e para cá. Não vi o menino se queixar. Não vi lacrimejar, não vi nariz correndo para aqui e para colar, não vi meleca para tirar. Eu não vi absolutamente nada que eu pudesse acreditar que o menino estava a gripar. A não ser o fato do menino entrar com o chinelo a rastejar. E eu posso até falar.
estava estranho. Aquele moleque costumava tagarelar quando eu imaginava, quer dizer, quando eu pensava que eu ia alcançar o que ele estava me perguntando, um menino já me trazia tanta pergunta do dia a dia que eu nem mesmo conseguia acompanhar o pensamento que o menino tinha. E agora o menino me dizia que, que dormia, quer dizer, que não conseguia. É, e o que o médico me diria? Um médico. Talvez o médico pudesse falar. É notícia falsa. Quer dizer, notícia ruim em todo lugar, seu Antônio. Talvez fosse melhor o senhor tomar hum, talvez o senhor pudesse, quer dizer, talvez o senhor dê um tempo. Não queira escutar notícias que estão de fato a se espalhar. Eu vou lhe avisar. Ó, dizem que o mundo vai acabar. Dizem que é Deus que com raiva esteve a ficar. Pelas coisas que o homem esteve de fato a realizar. Dizem que até o menino Deus estiveram a esculhambar. Mas isso é seu José? Seu Antônio, seu Antônio. Olha, seu Antônio, isso é apenas conversa de quem não tem nada a se realizar. Não acredite, não. Deus jamais iria usar poder para nos prejudicar. Deus é o bem maior, seu Antônio. Não vê aqui? Eu estou a trabalhar. Mas eu devo confessar, eu estou a me cansar. Há pouco eu estava a estudar. Entrei, de fato, na faculdade, deu um trabalho de tanto formar. Até o sapato esteve a furar. Eu tive que disfarçar. Muitas vezes até desejei pintar. Manhã me dizia, nem ouse estragar o sapato que seu pai esteve a usar, e é esse que eu vou guardar como relíquia no lugar. Eu até costumava me zangar. E hoje, olha o sapato lá, relíquia. Mandei de fato envidraçar. Olha a beleza que ficou o sapato que papai esteve a usar para se formar. Esse mesmo sapato, mãe fez questão de me dar para eu usar. Não que ela não pudesse comprar, muito mais ela poderia me dar. Mas eu levei 6 anos. E a considerar o tempo de greve que estiver a realizar, vamos colocar aí. Eu levei uma média de 10 anos para formar. Eu sou do tempo antigo, seu Antônio. Não foi fácil me especializar, não. E foi com esse sapato que eu fiz questão de pisar em cada lugar que eu fui estudar. Algo de cunho particular. E olha, seu Antônio, eu até precisava me aposentar. Mas eu não sei, seu Antônio. Tem algo que eu de fato não estou a gostar. Eu sou médico no lugar. Mas o senhor não é o primeiro. O senhor não é o primeiro que vem me procurar, dizendo que o acesso estiver a barrar, que não tem com quem se queixar. Eu estou a pensar, seu Antônio, se eu não serei o próximo a sentar no lugar onde o senhor está e, de fato, ter que falar e sentar aqui para eu mesmo escutar e um jeito eu, de fato, dar em todos aqueles que estão a esperar uma resposta de cunho particular para seu caso. Eu até ontem pensava que era caso particular, era um ou outro. Mas eu estou pensando, seu Antônio, eu acho que nós estamos perdendo o osso.
Não devo de fato lhe apavorar, mas seu Antônio está estranho. Está estranho, seu Antônio. Olha só, o professor há muito tempo esteve a me falar de uma certa doença que aqui esteve a passar. Essa doença foi o homem que esteve a inventar, do tipo fabricar, do tipo criar, jogar uma certa bomba nuclear. Disseram que a coisa iria ficar trancafiado, trancado, localizado. Essa questão de você saber falar exatamente onde a coisa está. Depois disso, seu Antônio, as faculdades foram obrigadas a procurar um meio de médico preparar e, de fato, esquartejar a galinha do lugar. Gente que precisa, de fato, desossar, outros que precisam destrichar, outro que precisa despelar, sem contar aqueles que precisam da cabeça tratar e o cérebro deixar. Olha, seu Antônio, é pena de galinha em tudo quanto é lugar, desde que por aqui essa bomba estiveram de fato a detonar. Mas isso ninguém quis de fato do tipo estudar. Não, não. O que eu sei é que naquele tempo havia muito boato de que depois que pegaram Hiroshima e Nagasaki e mandaram para o espaço, pronto. Nunca mais nós podemos estudar o corpo considerado. Inteiriço. Não, não, não. O corpo teve que ser esquartejado, separado. Nós não conseguíamos solucionar um caso se o corpo fosse considerado um caixão fechado. Era cabeça para o lado, perna para outro lado, o tronco tinha que ser o que vasculhado. Mas só um médico, só um, foi capaz de enxergar que o problema estava onde de fato a poeira esteve a se alojar. Na arcada dentária. Quando ele começou de fato a examinar os cadáveres que ele esteve a solicitar e viu que os dentes estavam de fato a brocar, deixando um certo resíduo nuclear, ele passou a considerar de fato que era a forma como a gente estava a viver, quer dizer, era de fato algo que a gente não poderia, quer dizer, ele até esteve a dizer que nada a gente poderia fazer a não ser procurar um jeito para a gente sobreviver. O jeito foi de fato esclarecer. Disseram que ele não sabia o que estavam a dizer, até quiseram enlouquecer. Mas quando de fato uma certa pessoa esteve a adoecer, e essa pessoa tinha muito poder, foi o que bastou, o que? Para de fato compreender aquilo que ele esteve a dizer. Porque ele mesmo resolveu o que inverter. Deu de fato poder àquele que estava a dizer que o problema era aquilo que tudo que esteve a acontecer. Ele até esteve na TV, sim, dizendo que que era necessário, de preciso, buscar entender as coisas que estavam a acontecer e compreender que os ossos estavam adoecendo. Muita gente naquele tempo viu o seu ente querido morrer com aquilo que ninguém ainda conseguia ver. Ok? Osso podre que ninguém conseguia entender. Era um tal de
osso feder, quer dizer, o tipo ferver, quer dizer, buraco aparecer. Aí começaram a inventar. Disseram que era bom vitamina D, a gente dá. Começaram a falar que velho tinha que tomar uma espécie de cálcio. As farmacêuticas começaram a fabricar cálcio, cálcio para de fato dar. E a orientação era quando a idade começasse a chegar, todos os médicos teriam que, de fato, orientar a sua clientela a se calcificar. Olha, seu Antônio, eu nunca vi tanta gente a se queixar de dor, porque osso a quebrar, osso, gente caminhando, que de repente osso caía, osso quebrava, osso. Aí começaram a falar, não caiu, o osso quebrou, não caiu, o osso quebrou. E aí pronto. Finalmente o mundo, não sei se compensou, recompensou, mas um grande passo. Sim, aí seu Antônio resolveram de fato batizar. Sim, disseram que a população tinha que tomar o tal cálcio antes mesmo do problema se passar, que era necessário colocar o tal cálcio em cada remédio que a população iria tomar. Aí resolveram de fato encomendar cálcio num determinado lugar. Criaram até uma espécie de lei para cada farmacêutica usar o tal cálcio na mistura que iria de fato patrocinar como base de remédio do lugar. Eu não sei se isso, nem sei se isso veio nos prejudicar. O que eu sei é que de alguma forma a coisa até esteve de fato a amenizar, talvez melhorar, mas sabe, seu Antônio, a gente não considerou que tinha gente que precisava de tomar remédio a se continuar. Gente que não tinha como curar e era necessário se medicar. Olha, seu Antônio, nós tivemos que de fato procurar uma melodia que pudesse encaixar em cada caso particular. Pense na trabalheira quando de fato a gente precisa de fato o remédio passar, balancear. O paciente tem que voltar. É efeito colateral aqui, efeito colateral lá. E aí começa a via crucis. Sim, seu Antônio. Muitos não conseguem de fato acessar o médico para de fato o médico encontrar o ponto-chave para ali ele se enquadrar, porque ele é um caso particular, como todos que estiverem a precisar de usar remédio de forma contínua nesse lugar. Eu posso falar, eu tive que de fato rebolar. Eu tive que, de fato, questionar a farmacêutica que insistia, de fato, em enviar remédio que o paciente não tinha como tomar. A dose estivera a aumentar muito mais do que qualquer um poderia precisar. Era necessário, de fato, separar de forma específica o cálcio, para a gente de fato manipular com o remédio que o paciente iria precisar para ele não se prejudicar, porque o excesso de cálcio estava de fato a estragar órgãos que o paciente iria precisar até para respirar.
Não foi assim uma coisa boa de se realizar. O quê? Quiseram me tomar até o diploma que eu estive a conquistar. E com advogado eu tive que gastar. O jeito foi manipular. Sim, eu conheci um farmacêutico no lugar. Eu disse para ele, eu disse para ele que ele precisava me ajudar, que era necessário, de fato, ele separar e estudar cada medicamento que eu estava, de fato, a lhe solicitar e encontrar um meio de ajudar os pacientes que estavam a me procurar com as dificuldades, sem conseguir, de fato, encaixar os remédios. Porque se eu passo 5 remédios para um paciente usar, imagina o tanto de cálcio que esse paciente vai, de fato, assimilar. E o corpo? O corpo não tem como, de fato, eliminar. É cálcio demais. E em algum lugar o cálcio vai ter que se alojar. Se o osso se calcificar, aí é problema a se redobrar. Foi aí que, de fato, a farmacêutica resolveu, de fato, me chamar, um acordo firmar e começou, de fato, a me patrocinar. Disseram que iria, de fato, estudar uma maneira da dose, do tipo separado, colocar os medicamentos de uma forma que eu pudesse, de fato, usar sem prejuízo causar. Eu até pensei em não aceitar. Com o farmacêutico eu fui conversar. E o farmacêutico esteve a me orientar para eu, de fato, essa briga não comprar. Que isso iria além daquilo que eu era capaz de alcançar. Que ele, enquanto farmacêutico, iria me preservar. Mas tinha algo que ele precisava, de fato, me falar. Que o tal cálcio estivera a batizar, e o tal cálcio costumava viciar qualquer um nesse lugar, principalmente aqueles que estiveram de fato a precisar de medicamento enquanto porque no útero estava de fato a descansar. Eu fiquei a pensar. Será que não seria de fato bom falar? Mas o farmacêutico me disse que isso iria me tirar até o direito dos meus pacientes eu ajudar. Eu fiquei a pensar numa maneira de poder aumentar a minha base no lugar. Aí, com um deputado, eu fui encontrar. Ele esteve a me orientar que seria bom eu aproveitar o que a farmacêutica estava me dando e abrir uma grande fundação no lugar para paciente ali se tratar. Eu sei que eu estive a errar, eu poderia de fato denunciar, mas acho que isso não iria adiantar. Com o advogado eu fui falar, ele disse que era impossível essa causa eu ganhar. Eu não seria ninguém no lugar. Sem contar a possibilidade de alguém me eliminar. Então, ele esteve de fato a realizar um contrato com a farmacêutica. Eu está uma grande fundação. Eu estive a criar essa fundação, veio a se espalhar e logo Deus esteve a me chamar. Sim, o meu caixão ele esteve a comprar. Eu até quis argumentar, dizer para Deus que antes era preciso levantar a ficha do tanto de fundação que resolveram de fato criar usando o meu nome no lugar. Mas Deus me disse que não iria dar, que minha chance eu estive de fato a negar no momento em que eu resolvi o contrato assinar, dando poder a quem o tempo todo sabia prejudicar. Eu não sei não, mas desde então começou uma confusão. Sim, sabe como é que é? Levantar uma certa discussão
sobre o uso contínuo de montão. Aí foi uma tal de proibição. Ah, a lei da proibição. Ah, seu Antônio, dessa eu não vou falar. Eu tomei muito tempo. O senhor sabe que nós não devemos, de fato, abusar. O médico tem que se preservar, não deve falar de sua vida particular. Mas como o final do ano esteve a chegar, eu aproveitei para o meu coração esvaziar. Foi alguém que esteve a me convidar. Me disse, era bom de fato sentar, deixar o coração falar, sentir o gosto da felicidade no altar e finalmente o meu olho fechar. Eu não sei bem se eu vou conseguir o meu olho fechar. Acho que eu vou querer acompanhar. Sabe, seu Antônio, a vida é difícil nesse lugar. Eu nunca estive a acreditar que aqui eu pudesse parar. Eu pensei que eu fosse de fato me aposentar, as canelas. Pensei eu que eu poderia esticar os meus pés. Pensei eu que eu não iria mais usar, diferente do que eu estava a pensar. Viu os meus sapatinhos se aproximarem. E eu vi o meu pai chegar e ele esteve a me falar: levanta para caminhar. Nós temos coisas a realizar. Aqui você vai trabalhar muito mais do que você estar a pensar. Você perdeu uma grande chance de se pronunciar. Não caberia a você julgar se o mundo iria ou não acreditar. A você cabe de fato o direito e a obrigação de denunciar qualquer um nesse lugar. E quando o seu corpo tombar, o seu sangue derramar, você ter a certeza de que nada de ruim você esteve a levar. E é com essa dignidade que você, de fato, vai esvaziar o corpo que você esteve a usar para nesse lugar você estar. Não tem como voltar e a situação você mudar. O jeito é esperar. Quem sabe alguém venha se apiedar, o teu caso pronunciar e você consiga enxergar exatamente o que eles estiveram a realizar quando esse contrato você esteve a assinar com a farmacêutica mais famosa do lugar. E essa farmacêutica resolveu usar o seu nome de cunho particular para a fundação espalhar. E como você esteve a aceitar o contrato que a farmacêutica esteve a enviar, nada você pôde realizar, a não ser ver a farmacêutica dominar aqui e acolá com essa história de que estava a ajudar quem estava a precisar. Agora é simplesmente acompanhar e ver se alguém vai de fato acreditar no que ela estará a falar. Caso contrário. Caso contrário. E tem caso contrário? Não. O importante é de fato a luz. A luz se apresentar. O resto não cabe a nós avaliar. Eu tenho certeza que você vai conseguir se enxergar em algum lugar. Porque você sabe que é de você que eu estou a falar. Então, valeu a pena comigo estar. Na certeza de que
eu jamais vou dar as costas para quem de fato eu estive a falar. Não precisa assinar acordo nesse lugar. Costumo de fato a minha palavra honrar. E foi isso que eu estive a falar. Disse para ele: é preciso esperar. A oportunidade Deus vai criar. E nesse momento eu vou de fato usar a palavra para o seu caso apresentar. Quem quiser que vá buscar. A sua vida vão levantar, se assim desejarem. A você cabe mais uma vez esperar. Não é tão simples assim a gente se livrar do fardo que a gente esteve a deixar. A gente precisa ter a coragem de carregar. Se é assim, bom dia para quem vai precisar. E com muita alegria, desse caso, eu estou a falar. Simplesmente